Olá, meus queridos amigos, é Cabó, sejam todos bem-vindos para mais um encontro desta nossa série de programas e gostaria muito de fazer alguns agradecimentos, né? Em primeiro lugar, a Lute Associados, que é o responsável pelas filmagens, pela produção desses programas que nós estamos fazendo, certo? Agradecer a Mãe África, Cultura e Designer, e pelas roupas, pelas esculturas que vocês já viram aqui nas imagens. Agradecer ao Marco, fotógrafo, que cedeu várias imagens, e a todos os filhos da minha casa, né? Do Ilé Axé Ogum Adairê, pelo apoio, pelo incentivo, pela audiência e pela divulgação do nosso trabalho também. E agradeço a todos vocês que estão nos assistindo, nos prestigiando. E gostaria que vocês continuassem acompanhando, se inscrevam no canal, acompanhem as nossas postagens no Instagram. Nós temos postagens diárias com mensagens, com informações, dando continuidade, complementando esse trabalho, né? Tudo está em conjunto para que a gente possa fazer essa divulgação, propagar o nome dos orixás, trazer a luz sobre a filosofia e a teologia dos orixás. Uma vez, em uma das conversas, né, sobre a elaboração desses programas, de como tudo isso seria, eu cheguei a falar que eu tinha um sonho, né? O meu sonho. O que é o meu sonho? O meu sonho seria que as pessoas procurassem os orixás, procurassem uma casa de orixá, procurassem uma proximidade, ter um contato maior com a cultura dos orixás pelo conhecimento e não pela necessidade. O que nós mais temos, como nós já conversamos aqui anteriormente, a busca por uma casa de orixá, ela se dá muitas vezes através da necessidade que as pessoas têm. E eu tenho um sonho que um dia as pessoas possam ter acesso a isso. Por isso nós estamos fazendo esse trabalho, para transmitir informação para você que não conhece, para você que ainda não fez a sua escolha, para você que talvez ainda nem saiba que esta filosofia, que este conhecimento, isso cabe a você, cabe à sua vida, porque os orixás, eles podem servir a qualquer pessoa. Então, esta relação de proximidade que nós temos, este contato que nós temos aqui, através desses programas, onde eu, de alguma forma, estou falando individualmente com cada um de vocês que está assistindo isso, e as pessoas que gostam, que acham isso interessante. Tudo bem que nós também temos, na maioria dos nossos ouvintes ou das pessoas que participam desse programa, já são devotos, já são conhecedores de alguma forma dos orixás, mas você sempre vai ter alguém que talvez você entenda que esta mensagem pode servir, pode ser útil para esta pessoa. Então cabe o agradecimento aqui, né? Para que esta proposta ela possa ser difundida, e para que eu possa chegar aos ouvidos destas pessoas que ainda não sabem que a filosofia dos orixás pode ser útil para ela, pode corrigir erros, pode trazer cura, pode trazer benefícios, pode trazer elucidações, explicações sobre as suas perguntas, sobre os seus questionamentos, sobre as suas questões existenciais, sobre o porquê dos acontecimentos da nossa vida, a nossa intimidade, né? O ser humano, ele não foi criado para suportar a dor, para suportar o sofrimento. E nós estamos sempre em busca desta cura, para que estas situações, para que estas dificuldades
elas possam ser eliminadas, amenizadas, curadas, retiradas da nossa vida. Então, eu acredito que todos têm alguma necessidade, ou também para aquelas pessoas que têm a intenção de se manter bem como elas já estão, né? De ter atingido os seus objetivos na vida, de estar bem e de querer buscar ajuda, apoio, suporte espiritual para isso, para que você possa manter as suas relações bem-sucedidas, ser uma pessoa próspera, manter a sua prosperidade, manter a sua saúde, tá? Então cabe este agradecimento a todos que fazem parte deste programa, porque isso se estende, nós estamos atingindo centenas, aí milhares de pessoas, e são oris agradecidos, ori a cabeça, né? A individualidade das pessoas. Nós vamos, a partir do momento que nós transformamos a vida de uma pessoa, o bem-estar dessa pessoa vai se expandir para as suas relações familiares. Então, muitas vezes uma pessoa fica bem, a família dessa pessoa fica bem, o trabalho dessa pessoa, o ambiente de trabalho dessa pessoa também fica bem. Nós temos informações a respeito da filosofia dos orixás, que nós vamos trabalhar não só com o individual, porque existem tratamentos que podem ser utilizados para uma família, para uma casa de orixá, para uma empresa, para uma cidade, para um país. Nós tivemos informações numa das minhas viagens para a Nigéria, onde nós nos encontramos com a escola de Babalaos de Abeokuta, onde são promovidos jogos periódicos para se identificar problemas, o que pode estar acontecendo nas aldeias, a incidência de doenças, de acidentes. Nesta época que nós fomos, por conta das obras na cidade de Abeokuta, de abertura de avenidas, de transformações, então havia uma incidência muito grande de acidentes, de problemas, de doenças. Foi feito um jogo para a cidade, e aí foi descoberto que como as pessoas tinham os seus ancestrais sepultados dentro das suas casas, então as casas tinham ambiente sagrado, era um ambiente sagrado, né? Porque esses antepassados estavam enterrados lá, ou tinham assentamentos. Então, como havia a necessidade de mudança dessas casas, esse era o problema que estava acontecendo. Então foi identificado que precisava ser feito oferendas nas encruzilhadas, em pontos da cidade, distribuir o axé para que estes ancestrais, para que estes espíritos, vamos dizer, não fossem, não criassem, não prejudicassem a população e a cidade, porque aquilo estava desestabilizando a questão energética da cidade. Era feito um jogo para isso, e foram feitas oferendas e ebós para que esta situação se corrigisse. Nós temos casos, nós vimos, fiquei sabendo até esta semana, que o nosso templo, o Oduduwa, a Europa, o templo do Oduduwa na Eslovênia, eles tiveram um problema numa escola, do mesmo jeito que nós tivemos aqui no Brasil, de criança que foi armada para a escola e acabou assassinando outros alunos. Aconteceu isso. E aí eles identificaram este problema, e o templo foi fazer uma oferenda para esta situação, para estas famílias, para que isso não acontecesse mais, porque nós sabemos que isto é uma questão espiritual. Isso não acontece do nada, né? Ou por uma questão familiar, não se sabe qual foi o problema, o que causou isso nessa criança. Então foi feita uma oferenda para isso, para haver uma correção. E aí nós vamos começar a entrar dentro deste tema que nós temos para a nossa abordagem do dia de hoje, que é o comprometimento da casa de axé. Então, quando nós fazemos, quando nós temos esse tipo de atitude, nós vamos entrar dentro
do conceito, da filosofia dos orixás, que determina que o coletivo ele se sobrepõe ao individual. A cultura dos orixás, a teologia dos orixás, o coletivo se sobrepõe ao individual. Tudo aquilo que é feito para o coletivo, ele é mais forte, ele é mais poderoso, ele tem mais axé do que aquilo que é feito individualmente. Então, para nós podermos abordar esse tema do comprometimento, nós temos que entender a importância do coletivo, de que o coletivo tem que estar bem. Então, tudo aquilo que nós fazemos, se eu me cuido, se eu me trato, se eu me curo de problemas físicos, mentais e espirituais, eu me torno uma pessoa melhor, eu vou levar esta melhora para minha casa. O meu comportamento em casa, o meu comportamento junto da minha família vai melhorar. O meu comportamento dentro da empresa vai melhorar. Então, de qualquer forma, tudo aquilo que eu faço individualmente, ele vai repercutir no coletivo, porque nós não vivemos sozinhos, nós temos pessoas ao nosso redor, nós vivemos em sociedade. Então, quando eu promovo o bem-estar de uma pessoa, e esta correção, ela se expande. Quando eu faço um ebó, uma oferenda para uma escola, para uma cidade, para um coletivo, para uma empresa, tudo fica bem. Então, aquilo que não é bom vai ser corrigido, aquilo que está prejudicando aquela empresa vai ser modificado, vai ser alterado. O entendimento de que nós fazemos parte desse coletivo é que vai trazer a questão do comprometimento, porque nós fizemos a escolha da nossa família espiritual, nós adentramos a uma casa de axé, nós fazemos parte de uma família espiritual. Esta família espiritual, ela vai promover encontros, ela vai fazer atos litúrgicos que vão beneficiar aquele grupo de pessoas. Então vão ser dias de aula, por exemplo, nós vamos ter ensinamentos, nós vamos conversar, vamos falar sobre Ifá, vamos falar sobre os orixás, vamos dar orientações e explicações sobre esta teologia, e o conhecimento daquilo que aquela pessoa absorve, ela vai aplicar na vida dela. O conhecimento, ele só se transforma em sabedoria quando ele é praticado, quando ele é utilizado. O conhecedor é uma coisa, o sábio é outra. O sábio é aquele que põe em prática o conhecimento, aquilo que se aprende. Então, tudo aquilo que é informado, tudo aquilo que é transmitido dentro deste grupo religioso, dentro do Ilê Axé, dentro da casa de Axé, ele vai transformando este coletivo. Este grupo de pessoas, ele começa a fazer parte, né? Como nós também já dissemos, a casa de orixá, ela é um organismo, onde o individual, ele praticamente acaba se perdendo, ele só vai ter função, ele só vai ser útil se for para o coletivo. A comida que é feita é para todos, o banho de folhas é para todos, né? As palavras, o conhecimento transmitido é para todos. O que a pessoa vai fazer, se a pessoa vai fazer bom uso disso ou não, isso nós já vamos entrar dentro da individualidade de cada um. Mas aquilo que você absorve, aquilo que é feito dentro deste coletivo, então nós vamos gerar esta ligação, esta conexão entre as pessoas. Todos estão conectados, cada um dentro da sua função, cada um dentro da sua importância. Mesmo importante, aquela pessoa, aquela função sozinha, ela acaba se perdendo, ela só vai ser útil se realmente ela estiver interligada com as outras funções da casa, não é? A organização, a limpeza, a higiene,
o abastecimento dessa casa, os materiais necessários, os ingredientes, tudo que compõe a administração física e espiritual da casa. O abastecimento espiritual periódico. Nós fazemos festivais. Estes festivais, os OSCEs, são encontros mensais. Nós temos os festivais onde nós homenageamos e cultuamos determinadas divindades. Aqui em casa nós agrupamos algumas divindades, fazemos festivais, o festival de Orixá Funfun, onde nós vamos cultuar o Batalá, a Dje, o Locum, o Alossá, Orixá Uquê, as divindades do branco, da paz. Todas essas divindades juntas. Depois nós vamos cultuar Exu e os orixás caçadores. Nós vamos ter o Ossé referente ao Baluayê e Exu. Depois nós vamos ter Ebé e Xangô. Depois nós vamos ter os orixás femininos. Depois nós vamos ter Gungun. Então durante o ano nós vamos dividindo estes grupos ou estas divindades e fazemos oferendas coletivas para esta divindade. Eu posso chegar na casa de Orixá e fazer uma oferenda exclusivamente para algum, porque eu tenho uma necessidade pontual para aquele momento, para uma situação específica, vou fazer uma oferenda. Mas como o processo religioso ele envolve a renovação do axé. A renovação do axé ela se dá através de atos periódicos. Então, durante um ano, nós abordamos todas as divindades e assim estes rituais coletivos eles têm um poder, uma força maior do que a individual, porque no coletivo nós vamos alimentar mais pessoas, nós vamos somar os desejos e os pedidos para as divindades, aquilo que eu peço, aquilo que as outras pessoas pedem. Nós vamos juntar tudo isso, né? Então fica uma força muito maior, porque são várias pessoas desejando as mesmas coisas, pedindo o mesmo progresso, pedindo a mesma saúde, pedindo a mesma organização da vida, a mesma paciência, a mesma tolerância. E quando nós fazemos isso junto, isso é mais poderoso, isso é mais forte, isso tem mais axé. E aí o comprometimento. Porque o comprometimento ele se dá para a pessoa que é comprometida com aquela casa de axé. Este comprometimento ele está muito próximo, ele está ligado à questão da lealdade. Você é leal ao axé. Eu pertenço a uma casa de axé, eu tenho meu sacerdote, eu tenho a minha família espiritual. Eu nunca fiz ebó e nem jogo de búzios e nem consulta e nem fui estudar com ninguém que seja fora da minha família, porque a minha família espiritual me abastece. Eu tenho lealdade com a família Odudua. Então, tudo aquilo que eu preciso, a minha família espiritual vai me suprir, vai me abastecer. Então, esta lealdade, ela entra, né? Ela complementa o meu comprometimento com a minha casa de axé. O comprometimento dos meus filhos, dos meus devotos, das pessoas que frequentam a minha casa, comigo e com a casa de axé, porque eu sou o provedor deles. Então eu tenho o axé e as informações, e aquilo que eu não souber, eu vou perguntar para o meu sacerdote, para quem sabe, eu vou trazer estas informações. Eu não sou pesquisador que vou pesquisar outros orixás, outras cidades, o que acontece em outras casas. Eu sou devoto, e eu sou um devoto comprometido com a minha família espiritual. E dentro da minha presença na casa de axé, o meu comprometimento é de me doar também, de prestar serviço, de ter uma boa postura, de ter um comportamento polido dentro da casa e de promover o bem-estar do coletivo. Então, tudo aquilo que eu puder colaborar, eu vou colaborar com a limpeza, eu vou colaborar com as tarefas da casa, da minha casa de axé. Eu não sou um visitante. O visitante é aquela pessoa que chega e simplesmente vai receber o axé. Não, eu quando eu estou
Na minha casa de axé, quando eu estou junto aos meus irmãos, na minha família, eu estou comprometido com aquele axé e eu vou promover o bem-estar dos visitantes, das pessoas que vão chegar. Eu sou comprometido com o meu sacerdote. E aqui na minha casa acontece o mesmo. Os meus filhos, os devotos, a família do Ilê Axé Ogum Adairê é comprometida com os orixás e com o axé desta casa. Nós somos comprometidos um com o outro, porque nós entendemos que nós fazemos parte deste coletivo. É uma corrente. Aonde esta corrente se rompe, realmente vai acontecer um vazamento, vai acontecer uma perda, vai ter uma ruptura. Então todos, com a ideia, com o pensamento do comprometimento, nós vamos nos conectar, nós vamos fazer este trabalho do coletivo, porque o coletivo é muito mais forte, o coletivo é muito mais poderoso do que o individual. E este coletivo ele vai acontecer com essas duas faces, né? Com o comprometimento e dentro do comprometimento a lealdade. A lealdade ao sacerdote, a lealdade à pessoa que é o seu provedor, a lealdade à sua casa de axé, ao respeito que é dado àqueles que te servem, aquele que te abastece de energia, de informações, de conhecimento. Então, a verdade, né? O espaço para a verdade. Nós já falamos que a casa de axé, o Ilê Axé, é o abrigo. E esse abrigo é onde você vai trazer tudo aquilo que você tem de melhor dentro de você. Você vai trazer o seu melhor para compor este coletivo, para que outras pessoas se sirvam das suas virtudes, da sua gentileza, da sua tolerância, do seu bom comportamento, né? Do bom caráter. Aí esta corrente ela se dá com elos fortes. A ruptura ela vai se tornando cada vez mais improvável, porque à medida que o líder, o responsável por esta corrente, abastece a todos os elos, e estes elos, que são estas pessoas, estão comprometidas com o axé e com este sacerdote, com este líder, esta corrente se torna forte e poderosa. Então as rupturas elas começam a ficar distantes e muito mais improváveis de acontecer, porque a lealdade ela se dá pela segurança que eu tenho com o meu sacerdote de saber que ele é a pessoa que vai responder as minhas perguntas. E que eu vou ter elementos não somente espirituais, mas também em termos do axé material, para poder oferecer o melhor para estas pessoas. Então, se eu me cuido, se eu me abasteço, eu vou transformar as pessoas que estão ao meu redor pessoas melhores, e elas vão ter o alimento espiritual, que é o axé que elas vão receber. E aí existe a gratidão, que é o final dessa correntinha aqui que nós estamos falando, né? Comprometimento, lealdade e gratidão. Os orixás, eles nos recompensam pela nossa gratidão. Eu sou grato a tudo aquilo que eu tenho. Em primeiro lugar, antes do pedido, vem o agradecimento. Sempre vem o eu tenho primeiro, para depois o eu preciso. Né? São verbos diferentes. Então eu agradeço aquilo que eu tenho, para depois eu fazer os pedidos daquilo que me falta. E isto é a gratidão. Eu agradeço aos orixás, eu sou grato aos orixás. E ao representante dos orixás, sou grato ao transmissor do axé, que é o sacerdote, que é quem vai transmitir o axé para as pessoas, para a comunidade, para este coletivo, para que este coletivo seja coeso, forte, conciso, seja interligado, seja costurado, né? Conectado através da lealdade e através do comprometimento destas pessoas. É assim que vai funcionar uma verdadeira casa de axé, uma verdadeira casa de orixá.
tá bem? Então, o nosso bate-papo de hoje, ele termina assim com esta mensagem. Vou repetir a frase lá do comecinho, que é o coletivo, ele se sobrepõe ao individual na cultura e na filosofia dos orixás. Tá bem? Reflitam sobre esse assunto, sobre esse aspecto. Assistam os episódios anteriores, se você ainda não viu, porque esses assuntos estão ligados. Então é sempre bom partir do começo e você ter todas as informações e vir absorvendo todas as informações. Você acabou de chegar aqui no nosso canal, então você procure lá o comecinho, assista todos os episódios, ouça, está gravado, você pode ouvir no seu intervalo, à noite, no momento que você tiver tranquilidade, que você puder reservar um tempo do seu dia para estudar, para refletir. Então você use o seu tempo, use para você poder assistir, ouvir todos os episódios. E hoje nós temos esta abordagem, mas ela faz menção a capítulos, né, a episódios anteriores. Então é importante que você tenha o conhecimento do todo, né? Então assista e guarde as informações e nós vamos continuar. Teremos novos encontros, novos episódios, vamos falar sobre novos assuntos. Se você tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, pode mandar as suas perguntas e num momento aí oportuno, quando nós tivermos as perguntas já organizadas, né? Aí nós vamos promover as respostas e vamos propor aí um dos encontros para responder perguntas, para tirar todas as dúvidas de vocês e podemos ter um diálogo, uma proximidade maior ainda do que esta que nós já temos. Tá bem? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.